Eu sou a luz das estrelas. Eu sou a cor do luar. Eita, poxa, foi mal, gente, desculpa. É que eu estava refletindo aqui, né, sobre coisas da música de Raul Seixas, né? E também pensando e deduzindo que nós somos chompes. Sim, você é chompes. Não é chope não, você é chompes. E hoje na aula a gente vai falar sobre energia, matéria e fotossíntese. Bom, gente, eu sou professor de biologia, o Wellington Sibaldi, e hoje a gente vai falar resumidamente, bem resumidamente, para o pessoal dos nossos laboratórios nessa época de pandemia, né, nessas aulas remotas, que são roteiros que a gente estabelece aí juntamente com a galera de química e de física. Então vamos lá. Quando eu disse que você é a luz das estrelas, você é chompes, isso se refere a uma ideia que a gente já sabe que é fato, de que tudo que forma aqui, seres vivos e não vivos, veio dali, mas eu estou falando de fora da Terra, veio do espaço. Sim, meu amigo, minha amiga, você é ET. Nós somos extraterrestres, quimicamente falando. Tudo que nos forma veio de fora. Durante lá a grande explosão, o Big Bang, a matéria e a energia começou a se expandir e formar novas formas de energia e novos elementos, pela junção desses elementos que vão formar novas substâncias. Então, entenda, se a matéria está sendo formada, antes dela tem que ser formado átomo. E esses átomos se formam dentro das estrelas. A partir da década de 90, ou melhor, da década de 30, né, 1930 aproximadamente, 38, 39, a gente começou a entender melhor, com o avanço da termodinâmica, que é a ciência que estuda o calor e energia, a perceber que a energia não se perde, ela apenas se transforma. Se eu tenho, por exemplo, um átomo de hidrogênio que foi formado se juntando violentamente por fusão, por união com outro, ele forma o hélio. Se junta com outro, o lítio, e assim vai, formando novos e novos elementos. Bom, gente, então, e aí? Estou aqui em outro lugar, troquei de camisa, porque lá deu uma chuvarada. Dá uma olhada aí, tive que vir pra cá. Olha aí, meu irmão, a vida de gravar a aula, como é, Virgem Maria. Olha a doideira. Eita porra. Tchau, tchau, tchau. Então, voltando. A estrela, a bomba, né, aquela formação, aquelas explosões com hidrogênio, com hélio, por exemplo, cessa. E aproximadamente 26, 28 elementos se formam ali dentro das estrelas. A densidade então começa a aumentar, a estrela morreu praticamente. E isso gera um aumento de densidade que vai desencadear uma grande explosão. É a supernova. Nessa grande explosão é uma quantidade gigantesca de matéria e energia que se espalha para fora dela. Pode destruir inclusive planetas que estejam próximos, tão grande essa liberação de luz, energia e matéria. Isso vai gerar novas estrelas, pode então, ao se resfriar, formar planetas, meteoros, cometas, por causa dessas nuvens de gases e poeira cósmica que está se afastando aí. Então veja que houve elementos formados, elementos subatômicos formados lá no Big Bang, elementos formados dentro da estrela e depois da explosão dessas estrelas, os elementos mais pesados, como ouro, urânio e um monte aí. Isso formou a Terra há 4,5 bilhões de anos aproximadamente. Então tudo que tem na Terra veio do espaço. Tudo que tem na gente, que assimilamos do planeta Terra, veio do espaço. Então somos, quimicamente falando, alienígenas. Se eu observar a matéria não viva e a matéria viva, quando eu falo em pense aí até numa bactéria, logicamente não tem os mesmos. Por exemplo, aqui eu vou encontrar muito oxigênio, muito silício, que é o elemento base da areia. Eu vou encontrar que usa para fazer vidro, por exemplo. Num ser vivo eu vou encontrar muito hidrogênio, muito oxigênio. Entre outros eu vou encontrar o carbono. Foi por isso que eu falei que a gente é chomps, né? Então, em seres vivos, não necessariamente nessa mesma ordem de quantidade, a gente vai encontrar carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A sigla CHOMPS.
Se eu pegar um cadáver de um bicho, né, de uma planta e moer, passar no liquidificador e querer analisar quimicamente, quebrar as substâncias para ver os átomos que estão ali, não vão ser nas mesmas quantidades, nem as mesmas substâncias nas mesmas quantidades. Eu vou encontrar ali água, todos vão ter água, todos vão ter sais, todos vão ter proteínas, diferentes tipos de lipídios, vão ter material genético, DNA, e nesse material genético tem carbono, por exemplo. Então muda, né, as quantidades. Quando eu penso assim, então, do pó ao pó, quer dizer que eu assimilei isso e vou devolver, né? Principalmente pelos processos de cadeia alimentar, que a gente vê isso no outro momento. Aproveita aí, já dá um like aí, já se inscreve no canal se não está inscrito. Então vamos falar do carbono. Para começar, o que você acha de conseguir transformar o seu lápis em diamante? Diamante bruto, lacarão, massa, né? Mas não é tão simples, não dá para você fazer isso assim em casa, não. Vamos entender o porquê. O diamante e o grafite, eles são feitos de carbono. Todos os dois são feitos da mesma coisa. Carbono, só tem carbono ali. O que muda é que eles conseguem, o carbono consegue se arrumar, ou seja, a maneira como ele se liga, a forma geométrica, a organização dele difere de um para o outro. Isso faz com que seja uma substância diferente e que tenha propriedades diferentes. Por exemplo, o grafite, ele é um elemento bem mole, você quebra facilmente. O diamante tem uma dureza, é o elemento mais duro. Ele consegue riscar, por exemplo, você usa para riscar, quer cortar vidro, naquelas brocas para cavar, né, para perfurar o solo. Então, quando eu tenho um elemento que pode apresentar alotropia, ou seja, que pode formar duas ou mais substâncias diferentes, com propriedades diferentes, eu tenho uma substância alotrópica. Entre essas substâncias alotrópicas, a gente tem o grafite, o diamante e o fulereno. Isso, parece fuleiro, né? O nome, mas é fulereno. Então, o fulereno, ele foi criado e ele pode ser usado como um supercondutor, né, para eletricidade e para calor. Ele tem uma resistência cerca de 20 vezes maior do que uma liga metálica e até usado para fazer os nanorobôs, aqueles robozinhos que conseguem entrar em células. É a nanotecnologia. Então, o que muda aí é a maneira. Então, no grafite você vai ter eles se juntando de 3 em 3, o carbono, e formando uma figura com 6 lados, né? Um hexaedro. No diamante eles já vão se arrumar de 4 em 4, formando uma estrutura octagonal com 8 lados. Então imagina um tubo de 6, um tubo de 8, né? No grafite e no diamante, por exemplo. Isso dá propriedades diferentes e substâncias diferentes feitas da mesma coisa. Esse carbono nos seres vivos, ele foi aí assimilado pelas plantas, por exemplo, né, os seres autótrofos, que conseguem produzir o próprio alimento. A gente vai ter aí, no caso, as plantas. Vamos colocar as plantas. Tem as algas, tem as cianobactérias, mas vamos falar delas. Então, o que é que ela vai fazer? Fotossíntese. É um autótrofo fotossintetizante. Ela vai usar o quê? Para fazer fotossíntese, água, luz. Não precisa ser a energia do sol, não. Pode ser outra forma de luz. Água, luz e o gás carbônico, que tem carbono. Então eu vou pegar o carbono do gás carbônico, fixar na planta, ela vai fazer isso e vai transformar isso tudo no alimento dela. Entre esse alimento a gente vai encontrar glicose. A glicose, que é de forma C6H12O6, ela tem dentro desses átomos de carbono que estão ligados, junto com hidrogênio e com oxigênio, existe muita energia ali guardada. Além da glicose, eu vou ter produção de um gás novo, que é o gás oxigênio, que a gente usa, e outros seres que fazem a respiração com o oxigênio, respiração aeróbia, e vai produzir também um pouquinho de água. Aí o que acontece? Essa glicose que tem energia fica armazenada lá, o gás oxigênio sai, e aí a gente, quando come a planta, capta essa glicose, pega o oxigênio. Se eu estou usando oxigênio, isso dentro da minha célula vai corresponder a um processo de respiração celular, aeróbia, porque eu estou usando oxigênio.
Então eu vou pegar glicose junto com oxigênio, quebro e vou produzir o produto disso daí que se chama ATP, energia. Opa, é a energia que eu tirei lá da glicose. Vou liberar um novo gás carbônico. Opa, vou soltar gás carbônico que a planta vai pegar, né, o ciclo aí do carbono. E vou produzir um pouquinho de água também. Isso é a equação da respiração celular. Com oxigênio ou sem oxigênio pode ocorrer. Eu vou liberar gás carbônico, vou liberar energia e vou liberar um pouquinho de água. Dependendo da reação, pode ser liberada até outra coisa. Se eu não comer essa planta, a glicose que está guardada nela, que tem muita energia, a energia química, que veio da energia luminosa, então veja que a energia se converteu, ela não se perde nem se cria, ela se transforma, né? A termodinâmica fala disso aí. Essa energia, então, quando a planta cair, ela pode virar com o passar do tempo, se não foi comida, né, decomposta pelos fungos e bactérias, ela pode ser enterrada em sedimentos e mais sedimentos, de rocha, por exemplo, de areia, e formar um combustível fóssil depois de milhões e milhões de anos, que é uma substância que tem energia, que veio de lá das estrelas, que foi guardada na planta, que se acumulou ao longo de milhões de anos e hoje a gente aprendeu a usar. A gente usa então energia de combustíveis fósseis, que vem basicamente do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Vantagem de usar essa energia é que elas são bem abundantes, é fácil relativamente de você usá-las. O problema é que elas liberam muitos gases poluentes, gases inclusive que tem carbono, que estava lá guardadinho. Veja que eu estou queimando o combustível, tirando energia e liberando o carbono que estava fixado ali. Isso vai fazer com que esse carbono se junte com o oxigênio, forme dióxido, gás carbônico, forme monóxido de carbono. Esse carbono, quando na atmosfera, ele prende o calor que vem do espaço. Só que o calor que vem do espaço, uma parte fica, né, as plantas pegam um bocado e outra parte volta. Se tem muito carbono ali, o calor fica preso. Aumento do efeito estufa. O efeito estufa é uma coisa boa, mas aumentando os gases que prendem isso, aumenta a temperatura do planeta e vem aquela série de problemas que a gente sabe aí. Além disso, vai afetar a água, porque eu vou comprometer a qualidade de vida dos seres, né, dali, da fauna e da flora, por exemplo. E eu posso, inclusive, liberar compostos de enxofre. Lembra que tem enxofre, o S, CHOMPS, o S final? Esses compostos de enxofre liberados no ar podem interagir com a água, no estado de vapor que está aqui, e formar chuva ácida, que vai de novo afetar a vida das plantas, pode até corroer estátuas, pinturas, desgastar a pintura e afetar o pH da água e de toda a vida que ali existe. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida você procura o seu professor de Química, de Física e Biologia. Lembrando, quem assistiu o vídeo na disciplina de Química não precisa mais em Biologia, porque vai ser igual. Esse aqui a gente está fazendo igual. Os próximos serão diferentes, ok? Então um abraço, tamo junto. Qualquer dúvida tira lá no privado, no WhatsApp, com teu colega, com teu professor. Beijão, tchau, tchau.